É fácil se sentir desanimada quando ligamos o noticiário. Nancy DeMoss Wogemuth nos desafia a elevar nosso olhar aos céus. Olha ao seu redor e veja o que está acontecendo no mundo. Inimigos por toda parte, mentiras por toda parte, e parece que o mal está vencendo a batalha. Mas o lembrete que temos no Salmo 92 e em todas as Escrituras é que Cristo é Senhor. Cristo é Rei. Esse é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Você não precisa procurar muito para ver evidências da maldade em nosso mundo. Mas mesmo quando parece que o mal está vencendo, na realidade isso não é verdade. Aqui está Nancy com uma mensagem de esperança, enquanto continua sua série sobre o Salmo 92. Se você perdeu algum episódio até agora, não deixe de conferir em www.avivanossoscorações.com. Aqui está Nancy. Bem, estamos estudando o Salmo 92 durante toda esta semana, sendo encorajadas pela fidelidade do Senhor, pela bondade amorosa do Senhor, por tantas razões para alegria, louvor e gratidão. Espero que você não esteja apenas deixando que eu te dê comida na boquinha nesse estudo, mas que você esteja também lendo por conta própria, talvez até memorizando este trecho nos próximos dias e semanas, meditando nele. Porque todo o trabalho que eu fiz neste trecho para aprendê-lo, para me deleitar nele, para mergulhar nele ao longo de meses, tem sido um presente e uma bênção imensa para o meu coração. Quanto mais você mergulha nas Escrituras e permite que elas falem com você, mais você vai se ver se alegrando nas mesmas coisas que fazem o meu coração cantar. Derek Kidner é um comentarista das Escrituras e o livro dele sobre os Salmos tem sido uma grande bênção para mim. Ele divide este salmo em 3 seções. A primeira é louvor incansável. O louvor incansável é para o nosso grande Deus. Estamos exaltando a grandeza de Deus. A segunda seção ele chama de arrogância insensata. É a arrogância insensata dos ímpios. É essa a seção que vamos explorar hoje. E no final desta série, vamos chegar à terceira seção, que Kidner chama de vitalidade sem fim. A vitalidade sem fim dos justos. Portanto, temos louvor incansável para o nosso grande Deus, arrogância insensata dos ímpios e a vitalidade sem fim dos justos que vamos explorar nos próximos dias. Quero começar lendo os versículos de 1 a 5, recapitulando onde estivemos, a grandeza de Deus. Veja aqui, enquanto adoramos juntas no Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Aqui temos o louvor incansável para o nosso grande Deus. Chegamos ao versículo 6 e há uma grande mudança, há um enorme contraste. Veja o versículo 6. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Isso introduz uma seção que Kidner chamou de arrogância insensata. O orgulho do homem pensando que ele é algo e Deus é nada. Ele chama essa pessoa, na tradução que eu estou usando, de estúpida. Essa é uma palavra que não nos permitiam dizer quando eu era criança. E ainda é um pouco difícil de sair da minha boca, especialmente com muitas pessoas ouvindo o que eu estou dizendo. Mas está bem aqui nas Escrituras.
essa pessoa é estúpida. É uma palavra que em algumas traduções é sem senso, sem noção. Eles não têm nenhum senso. O homem sem senso não sabe. O tolo não entende essas palavras. Ele fala de brutalidade, estupidez, arrogância. E de fato, nessa sessão você vai ouvi-los sendo chamados de insensatos, tolos, ímpios, malfeitores e inimigos. Primeiro, eles são chamados de inimigos de Deus. E no final do salmo, eles são chamados de meus inimigos. Essa é uma categoria em que você não quer estar. Isso é o oposto de quem Deus é e o oposto de quem são os seus justos. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Esse insensato me lembra do Salmo 73, versículo 22, onde o salmista diz que quando ele começou a focar no que estava acontecendo ao seu redor, na prosperidade dos ímpios, ele perdeu de vista quem Deus é. E ele diz: eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Veja, quando tiramos o foco de Deus, quando esquecemos o louvor incansável, quando nos cansamos de louvar, quando esquecemos de focar nas obras e nos pensamentos de Deus e quão magníficos e profundos eles são, começamos a focar em nós mesmas, no horror do nosso mundo, na insensatez dos outros, nos pecados dos outros e nos tornamos como animais insensatos. Perdemos o nosso coração para Deus, perdemos nossa capacidade relacional, nossa capacidade de nos alegrar e de desfrutar da criação de Deus. Não entendemos e nossos pensamentos são cegados, como diz Romanos 1, sobre aqueles que rejeitam Deus e falham em ser gratos. Nos tornamos como animais irracionais que agem por instinto. Eles não fazem as coisas porque amam outra pessoa, ou porque amam a Deus, ou porque estão aproveitando a criação de Deus. Eles são brutais, isso é um animal. E o salmista diz: quando eu esqueço de Deus, fico brutalizado, me torno como um animal, fico estúpido, tolo. Eu costumo dizer que o pecado nos deixa estúpidos, nos faz fazer coisas estúpidas, mas também nos faz perder nossos referenciais, esquecer o que é verdadeiro, o que é bom, o que é real. Começamos a exaltar coisas insignificantes e sem valor e a tentar diminuir, se pudermos, a beleza, a majestade e o reconhecimento da maravilha de quem Deus é e de suas obras. O versículo 6 diz: o tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Então, isso levanta a questão: o que é que o insensato não sabe? E o que é que o tolo não entende? Bem, os comentaristas estão divididos sobre o que significa isso aqui. Alguns acham que se refere ao versículo anterior ao versículo 6, outros acham que se refere ao versículo que segue o versículo 6. Eu, na verdade, acho que são ambos. Certamente, ambos são verdade. Então, quando lemos o versículo 5, como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos, a grandeza de Deus. Um tolo, uma pessoa estúpida não entende isso, não capta isso, não se lembra disso, não acredita nisso. Um tolo não sabe quão grande é Deus. É o que diz Romanos 1. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Romanos 1, versículo 25 diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Isso é estúpido, isso é tolice, esquecer de Deus, trocar a crença em Deus por uma mentira, adorar seres criados em vez de Deus, o Criador. Isso é tolice. O escritor americano David Foster Wallace era um professor universitário e um homem muito brilhante.
Em um de seus ensaios, ele falou sobre a liberdade de sermos senhores, com S minúsculo, de nossos próprios pequenos reinos do tamanho de um crânio, sozinhos, no centro de toda a criação. Esse é um jeito tolo de viver. Sim, somos livres, podemos ser senhores, ter nossos próprios pequenos reinos do tamanho de um crânio, apenas nossos pequenos reinos, tudo que conseguimos pensar, tudo que conseguimos entender. Isso é tolice, sozinhos no centro de toda a criação. Esse é um jeito tolo de pensar. E David Foster Wallace nunca chegou ao conhecimento do Deus verdadeiro e vivo. Ele lutou com depressão durante a maior parte da vida e em seus 40 e poucos anos acabou tirando a própria vida por enforcamento. Porque este é um jeito deprimente e deprimido de viver, com nossos próprios reinos do tamanho de um crânio, sendo tudo o que reconhecemos, sozinhos no centro de toda a criação e pensando que somos o centro da criação. Uma pessoa estúpida e insensata não sabe quão grande Deus é, não reconhece isso, não adora a Deus como sendo magnífico. Mas se você olhar para o versículo 7, verá outra coisa que a pessoa estúpida e insensata, o tolo, não sabe e não entende. Eles não apenas não sabem e não entendem a grandeza de Deus, mas também não sabem e não entendem a pequenez do homem e o destino dos ímpios. Veja o versículo 7. Na verdade, deixe-me ler o versículo 6 novamente. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. O que é que eles não entendem? Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Vemos esse tema por todas as Escrituras. Como o homem é frágil, como a vida é curta. Isaías 40, 6 diz que toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Agora, quem é grande? As ervas e as flores? Ou o sopro do Senhor que sopra sobre elas e as leva embora? Veja, grama é uma coisa bonita. Mas quem dá valor ou importância à grama do ano passado? Quem se importa com a grama que já foi cortada? Ela desapareceu, morreu, já foi, e haverá uma grama nova. Mas é frágil, é efêmera, é passageira. As Escrituras dizem que, embora os ímpios brotem como a grama, eles crescem rápido, como se você estivesse plantando grama. Ela cresce rápido e todos os malfeitores florescem. Essa palavra significa florescer, desabrochar. Os malfeitores brotam, eles crescem. Você pensa que eles estão fazendo um grande trabalho, mas você é tola se não entender que eles serão destruídos eternamente. O florescimento deles é temporal, não dura. Um tolo, uma pessoa estúpida, não entende isso, não capta isso, que Deus é grande, que o homem é frágil e efêmero como a grama. Mesmo aquelas pessoas perversas que brotam e fazem grandes coisas más, eles brotam com suas obras más, suas obras perversas, mas serão destruídos eternamente, como nos diz o versículo 7. Chegamos a outro contraste no versículo 8. Eu amo essa alternância deste salmo, os primeiros 5 versículos sobre a grandeza e a magnificência de Deus, suas obras, seus pensamentos, seus caminhos que devem ser louvados para sempre. Versículo 6, uma pessoa estúpida, um tolo, que não sabe disso, quão grande Deus é. O versículo 7, quão frágil e efêmero é o homem. E o versículo 8 diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Esses ímpios brotam como a grama, eles florescem, mas serão destruídos eternamente por ti, Senhor.
De volta ao início, louvor incessante e incansável. Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Veja esse contraste. Os ímpios são destruídos eternamente, Deus é exaltado para sempre. É o que Isaías 40:7 nos diz. De fato, o povo é como a erva seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Grama e flores, elas são fracas, são frágeis, não duram. Elas são cortadas, são ceifadas. Mas a palavra do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, as obras do nosso Deus, essas permanecerão para sempre. Temos mais uma mudança no versículo 9, de volta aos ímpios. É outro contraste aqui. O versículo 8 diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E o versículo 9 diz: eis que os teus inimigos, Senhor, essas pessoas tolas, estúpidas, que não prestam atenção a Deus, que são arrogantes. Eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Veja, essas pessoas de quem ele está falando aqui florescem agora. Eles estão se multiplicando como coelhos. Parece que a proliferação do mal e das pessoas más ao redor do mundo, não só aquelas que cometem atos malignos abertamente, mas também aquelas cujo mal está em seus corações e que insidiosamente infundem mentiras perversas de pensar, pensamentos tolos, mentiras. Elas infundem isso em livros, músicas, programas de TV e filmes. Esses malfeitores são impressionantes neste mundo. Eles ganham muito dinheiro, podem ter muitas conquistas, podem receber muitos prêmios, mas são tolos e perecerão. Eles serão destruídos eternamente, eles serão dispersos. Recentemente li sobre um homem chamado Nathan Sharansky, que era um judeu que cresceu na Ucrânia e na Rússia. Ele se tornou um ativista dos direitos humanos, foi preso na prisão soviética por 9 anos e enfrentou intensa pressão da KGB, a temida, terrível KGB, na Rússia. Ele passou por interrogatórios horríveis, foi perseguido. Eventualmente foi liberado da prisão e autorizado a emigrar para Israel para se reunir com a sua esposa. Durante seus anos em Israel, ele foi membro da Câmara Legislativa de Israel, o Knesset, por 9 anos. Ele serviu como vice-primeiro-ministro em Israel. Ele também foi chefe da agência judaica por 9 anos. Recentemente, o Sr. Sharansky se encontrou com uma delegação de 40 pastores evangélicos e suas esposas que foram fazer um tour por Israel. Meu amigo Joel Rosenberg conversou com Nathan Sharansky em um almoço com esses pastores e suas esposas. Ele falou sobre Vladimir Putin. Sharansky conhecia Putin pessoalmente porque Sharansky havia sido prisioneiro da KGB e Putin era o chefe da KGB. E Putin queria entrar na mente, no pensamento desse prisioneiro da KGB. Então eles vieram a se conhecer. Quando Sharansky falou a esse grupo de pastores em Israel, os comentários que ele fez naquele dia foram publicados no jornal de Joel Rosenberg, o All Israel News. E o título era: Nathan Sharansky alerta o evangelismo de que Putin promete reconstruir o Império Russo para governar para sempre e precisa ser detido. Antes que você se pergunte por que eu estou entrando nesse assunto de política e geopolítica, há um ponto nisso que se relaciona de forma importante com o salmo que estamos estudando. Sharansky disse naquela conversa, eu estou resumindo isso e pegando o texto registrado em suas anotações. Ele diz que Putin se vê como, e eu cito, o único líder eterno neste mundo político. Ele disse: todos esses líderes do mundo ocidental podem estar no cargo por 4 anos, depois podem ficar por 8 anos e depois eles se vão. Putin pode ficar para sempre.
Sharansky disse que desde o primeiro ano de Putin como presidente, ele construiu um sistema assim, para que ele estivesse no poder para sempre. Primeiro, Sharansky disse, ele tratou da imprensa. Mesmo aqueles que o apoiavam fortemente, donos de estações de TV, ele os afastou e colocou seus próprios aliados. Depois ele tratou dos empresários. Qualquer empresário que fosse leal a ele, mas ousava dar dinheiro a outra pessoa, ele simplesmente afastava. Depois ele tratou dos tribunais. Cada juiz tem que se lembrar de quem o nomeou e para quem ele deve trabalhar. E por fim, Putin mudou a Constituição. Assim ele é, para sempre, não como todos os outros. E, como o único líder que é para sempre, disse Sharansky, Putin tem que pensar em valores eternos. Ele nunca fez segredo do que quer. Ele sente que está garantido, que não é como todos os outros líderes nas democracias ocidentais, que falam contra ele e depois desaparecem. Pelo contrário, Putin tem certeza de que é o único que não desaparecerá. Seu objetivo agora é reconstruir o Império Russo. Ele começou a fazer isso silenciosamente. Ele começou invadindo o Cáucaso na Geórgia. E claro, depois houve a Chechênia. Depois, Belarus se tornou seu fantoche. Agora, a Ucrânia. Ele continuou falando sobre esse homem poderoso, Putin, que pensa que reinará para sempre, sempre, amém. Ele parece tão poderoso, parece que está no cargo para sempre. Ele moveu todas as peças no tabuleiro de xadrez e as arranjou para que ele possa, assim ele pensa, estar no comando para sempre. Tolos não sabem. Pessoas estúpidas não entendem isso, como diz o Salmo 92. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Não no comando, mas eternamente o quê? Eternamente destruídos. É isso que a palavra de Deus diz. O versículo 8 nos diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Só há um governante que vive para sempre, e não é Putin. E não é nenhum outro rei, primeiro-ministro ou potestade em todo este mundo. É o Senhor Altíssimo, que reina para sempre. O versículo 9 do Salmo 92 diz: eis que os teus inimigos, Senhor, aqueles que se fazem teus inimigos porque te rejeitam e rejeitam a tua verdade, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Isso se aplica a Vladimir Putin? Sim, se aplica. E a todo outro governante maligno que já existiu ou atuou em uma posição alta ou baixa em toda a criação. Todos os malfeitores, terroristas, governantes de nações e estados, influenciadores das redes sociais que influenciam para o mal, chefes malignos, maridos como Nabal no Antigo Testamento, que são homens tolos. Essas pessoas não durarão. Eles podem florescer, podem brotar, mas serão destruídos eternamente, perecerão. Seus dias estão contados. A extensão e a duração de suas obras malignas são determinadas por Deus e estão limitadas pelo Deus Altíssimo, que é exaltado para sempre, para sempre. Ficamos tão incomodadas, tão chateadas e nervosas com os malfeitores neste mundo que parecem estar tão enraizados. Alguns deles duram muito tempo, na maneira como medimos o tempo. Precisamos levantar os olhos e dizer: ó Senhor, Tu és exaltado para sempre. Essas pessoas más na minha vida ou neste mundo não durarão para sempre. Eles não viverão ou operarão um momento a mais do que Deus permite. E depois que estiverem mortos e enterrados, Deus ainda estará governando em seu trono.
Agora chegamos aos próximos 2 versículos. Vemos outra descrição e o caráter ou destino dos justos, outro contraste. Vimos sobre os ímpios, que eles brotam, florescem, mas são destruídos, perecerão, serão dispersos. E então, vemos os justos, começando no versículo 10. Seu caráter e seu destino são totalmente opostos aos dos ímpios. Veja o versículo 10 do Salmo 92. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. A maioria das traduções diz óleo fresco. E se você me ouve há algum tempo, sabe o quanto eu amo esse termo. E como oro e peço a Deus que me unja com óleo fresco. A palavra fresco ou mais puro significa ser verde, ser novo, ser próspero, florescer. E o salmista diz que não foi ele quem se exaltou. Eu não posso dar a mim mesma a força e a vitalidade que eu preciso para continuar em cada estação da vida. Mas Deus pode. Ele nos dá isso. Ele nos exalta. Ele nos torna fortes. Ele nos unge com óleo fresco, o óleo do seu Espírito Santo. Veja o versículo 11. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. Algumas traduções dizem: meus olhos olham em triunfo para os meus inimigos. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Eu quero ler o versículo 11 na versão English Standard Version, porque eu acho que ajuda a entender o que ele está dizendo. Meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Anteriormente, eles foram chamados de teus inimigos, Deus. Mas eles se tornaram inimigos do povo de Deus. E o salmista diz: meus olhos, os olhos dos justos, viram a queda dos meus inimigos. Meus ouvidos ouviram o destino dos meus adversários malignos. Em alguns versículos atrás, os ímpios estavam brotando como erva, os malfeitores florescendo. Mas aqui está o resultado: os justos florescerão. Vamos ver mais sobre isso no último parágrafo deste salmo nos próximos dias. Mas todos os malfeitores serão destruídos e os olhos dos justos verão a queda de seus inimigos. Vamos ouvir o destino daqueles que se opuseram a Deus e ao seu povo. E aqui está o problema. Não parece ser assim. Olhamos ao redor e vemos os inimigos de Deus se opondo à sua visão. Basta ver as manchetes dos jornais, olhar para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Inimigos estão por toda a parte, mentiras em todos os lugares, e parece que o mal está prosperando e florescendo. Parece que o mal está ganhando a batalha. Mas a lembrança que temos neste salmo e em todas as Escrituras é que o céu reina. Cristo é o Senhor. Cristo é Rei. Aqueles que confiam nele, aqueles que são os justos, porque colocaram a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que adoram e louvam a Deus e não a humanidade, esses compartilharão da sua vitória. Podem ter certeza. Todo inimigo do povo de Deus, incluindo o grande opositor, Satanás em pessoa, está condenado e um dia será derrotado. Os justos estarão de pé e verão isso. Quando Cristo colocar o seu pé no pescoço dos ímpios, eles perecerão e serão destruídos para sempre. Todas aquelas forças malignas, aquelas maneiras perversas de pensar que parecem estar florescendo na terra, elas desaparecerão, perecerão, não durarão para sempre. E o povo de Deus, que era o alvo dos inimigos de Deus, pode parecer estar perecendo agora, mas por toda a eternidade eles florescerão. Isso é o que vamos ver no último parágrafo deste salmo nos próximos dias. Vamos florescer, os inimigos de Deus perecerão.
e Ele reinará para sempre e sempre e sempre. Nada de maldade, nada de estupidez, nada de tolice, apenas beleza e santidade e bondade e a grandeza de Deus e a alegria eterna do seu povo. Amém. Nancy DeMoss Wolgemuth tem nos lembrado da verdade de que Cristo é o Rei. E não é verdade que essa poderosa verdade muda a maneira como você vê suas circunstâncias? Nossa esperança no Aviva Nossos Corações é trazer para você mensagens bíblicas para ajudá-la a ser frutífera em todas as fases da vida. Se você encontrou isso como uma verdade e deseja que mais mulheres experimentem o que significa prosperar em Cristo, quero convidá-la a se juntar a nós nessa temporada. Somos muito gratas pelo alcance que Deus tornou possível por meio de ouvintes como você. E estamos ansiosas para ver como Ele usará este ministério para continuar alcançando mulheres ao redor do mundo. Obrigada por fazer parte disso. Você pode fazer sua doação online em avivanossoscorações.com. E o desafio de 30 dias de leitura da palavra está chegando. Começando no dia 1º de janeiro, iremos juntas estudar o livro de Atos. À medida que você aprende sobre a história da igreja primitiva e o plano de Deus para a igreja como um todo, você também descobrirá um chamado pessoal para ser fiel ao Senhor e compartilhar o Evangelho com os outros. Espero que você aceite esse desafio diário da leitura da Bíblia. Todos os dias, durante o mês de janeiro, enviaremos a leitura devocional do livro de Atos e uma breve reflexão por WhatsApp. Enviaremos o link deste grupo de WhatsApp em breve. Agora, o que significa realmente prosperar em Cristo? Nancy vai se aprofundar nesse tema enquanto continua esta série amanhã. Por favor, volte ao Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.